portas. Nós sabemos que é porque o Senhor tem entrado com providência na nossa vida, Pai. E por isso, ó Pai, nós te agradecemos nesta manhã e pedimos, ó Pai, fala conosco através do pastor Mário, através da tua palavra, e nos ensina mais um pouco, ó Deus, sobre a tua palavra, e nos ajude, ó Senhor, a colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Bom dia, família, Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos direto ao assunto, né? A Cida acabou de... Eu estou achando que ela estava... Tudo isso que ela acabou de falar aí para nós, se encaixa no que nós vamos comentar agora aqui sobre a palavra do Senhor, amém? Porque às vezes a gente age dessa forma, porque a nossa fé não é uma fé salvadora, é uma fé comum. Então por isso que a fé comum faz com que a gente não acredite, que a gente haja da mesma forma e a gente continue a nossa vida como ela é, né? Mas abra a Bíblia aí, por favor. Abram a Bíblia em Hebreus. Eu vou ler o capítulo 12. Vou ler o versículo 1 e 2, mas eu quero me atentar muito no capítulo todo 11. Que é o que nós estamos precisando neste momento. Abram Hebreus 12, Hebreus lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 12. Hebreus 12. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim, ó, Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Autor e Consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez estamos diante da Tua poderosa palavra. Queremos aprender, queremos colocar em prática, queremos entender, queremos ser diferente, queremos mudar as nossas atitudes, queremos praticar a Tua obra, queremos fazer a Tua vontade, Senhor, mas nós precisamos, cada vez mais e mais, da fé que nós temos escrito aqui na Tua palavra, de pessoas, de homens, de mulheres, que pela fé venceram, pela fé conquistaram, pela fé sofreram, pela fé morreram, mas eu tenho certeza que hoje estão com o Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda nessa manhã, o qual o Senhor preparou para cada um de nós, para cada um que aqui está, e que nós possamos, Senhor, sair daqui bem alimentados, porque quando vier a tribulação e as dificuldades, nós não vamos colocar a nossa fé somente na teoria, mas nós vamos colocar a nossa fé em prática, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Por isso, nessa manhã, Pai, que eu venha desaparecer, que o Senhor cresça no nosso meio, e que a Tua palavra entre nos nossos corações como uma flecha, e atinja, Senhor Jesus, aquilo que é necessário, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisamos deixar para trás,
aquilo que nós realmente, Pai, queremos ser transformados. Por isso eu quero te agradecer mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Hoje, mais do que nunca, nós vamos precisar, de hoje em diante, na verdade, né? Nós vamos precisar realmente da fé genuína, da fé salvadora, porque se a gente praticar só a fé comum, nós não vamos sair do lugar, nós não vamos resistir às coisas que estão por vir. A fé comum é a fé que a gente nasce, né? A gente nasce com a fé, eu acredito. Tem muita gente, como a Cida falou aqui, que professa o nome do Senhor Jesus, mas na hora da dificuldade, na hora da provação, a fé salvadora não exerce função na vida dela, e ela acaba então se desviando, saindo. Então ela tem simplesmente uma fé comum. E quando a gente olha para esse texto aqui do capítulo 12 de Hebreus, o autor de Hebreus está dizendo para os seus leitores que nós estamos rodeados de tantas testemunhas, e mesmo nós estando rodeados de tantas testemunhas, a gente não consegue praticar a nossa fé. Às vezes a gente acaba se achando em determinados momentos, como a Cida falou, por que Deus não está vendo, por que Deus não vê isso, por que acontece isso, por que aconteceu isso comigo, por que está acontecendo isso comigo? Isso é a fé comum. Mas quando a gente olha para o texto aqui, do capítulo 11 em diante, Deus vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Então eu espero, eu não estou vendo, eu não estou vendo no momento, mas eu espero pela minha fé salvadora que vai acontecer. Ok? Então eu deposito toda a minha fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então nós estamos aqui diante de um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Então não é porque eu estou passando agora por um momento difícil que eu vou esmorecer, que eu vou desistir, que eu vou parar. Tanto é que no autor aqui de Hebreus, ele vai falar que nós estamos rodeados de tantas testemunhas. Então nós temos que nos apegar às testemunhas da Bíblia, que nos ensina que a fé, eles alcançaram muitas promessas. Ok? Não alcançaram a promessa, que era de ver, né, o Senhor Jesus. Mas eles foram rodeados de muitas ações, de muita simbologia na época, já falando que Jesus que viria nessa terra, que iria pregar o Evangelho, né, que a gente conhece. E nós temos o privilégio de ter tudo isso escrito aqui. E nós temos esse privilégio de saber que o Senhor Jesus voltou, que veio, andou aqui nessa terra, preparou muitas pessoas para a continuação do Evangelho aqui nessa terra, até a vinda dele, que é a segunda vinda dele. Nós temos esse privilégio. Nós sabemos que o Senhor Jesus já pisou nessa terra. Já sabemos que o Senhor Jesus fez milagres, como o Laércio pregou agora há pouco. Que alcançou muitos pecadores. E que alcançou você, que me alcançou. Hoje nós temos esse privilégio. E esses homens aqui, que ele começa desde Abel, desde o primeiro homem, né? Desde o início de tudo, ele começa falando que cada um ali ofereceu algo e foi recompensado. Fala de Abraão, que foi chamado, obedeceu, recebeu por herança, né? Fala de Sara, fala de Isaac, fala de José. Todos esses homens bíblicos, mulheres bíblicas, Deus fala no Antigo Testamento que colocaram em prática a sua fé salvadora, e essa fé salvadora deram para eles firmeza no andar, firmeza no falar, firmeza em algumas ações. José, por exemplo, ele aplicou a sua fé tão poderosamente que ele se tornou depois um governador. Josué aplicou a sua fé tão poderosamente que venceu vários reinos.
Mas nós temos também aqui homens que, por mais que eles fossem de fé, eles também pisaram na bola. Eles cometeram algumas falhas. E eu quero colocar isso diante de vocês, por quê? Porque quando a gente olha para a Bíblia, olha para esses homens poderosos aqui, mulheres poderosas na fé salvadora, às vezes a gente olha e acha, você olha para você e se acha muito distante dessas pessoas. Pelo contrário, nós somos iguaizinhos. Amém? Por exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma mulher chamada Raabe. O que a Raabe era naquele mundo que ela vivia? Era uma prostituta. Mas pela fé ela protegeu os espias, e pela fé que ela demonstrou aqui, que Deus, olhando o coração dela, Deus poupou ela e sua família. Então você vê que são pessoas comuns que estavam ali vivendo num momento difícil, complicado, porém colocaram a sua fé em prática. Hoje, cada um de nós aqui está passando por um problema, uns mais sérios, outros um pouco menos sérios, mas o que está faltando para a gente é colocar a nossa fé em ação, para a gente sobrepor todos esses problemas que a gente tem. Por quê? Porque nós tem que ter dentro do nosso coração algo que, a certeza. Qual é a certeza que está no seu coração agora? Você tem certeza que quando você fechar seus olhos você vai ver Jesus? Você tem certeza que quando você vê Jesus, quando você fechar os seus olhinhos, vai ser para a eternidade com Ele? Então essa fé salvadora vai nos administrar aqui nessa terra a passar por esses momentos difíceis. Como a Cida está passando agora por um momento difícil, como a irmã Helena passa por um momento difícil, como a irmã Francisquinha passa por um momento difícil, como a Rosana passa, como o Beto, a Dani, todo mundo aqui passa por momentos difíceis. Só que esses momentos difíceis, esses homens também passaram. Você acha que Josué foi simplesmente, Deus fez assim, ele já está lá na terra prometida, estava tudo bem, tudo tranquilo, ele foi lá, nadou no riozinho, fez tudo, tomou aguinha de coco, estava tudo preparado? Não, ele teve que conquistar, ele teve que lutar. Tanto é que a palavra do Senhor fala para ele: esforça-te, que eu te ajudo. Então, quando a gente olha aqui, o autor de Hebreus falando para esse povo aqui, que eles também eles tinham essas, rodeados de testemunhas boas, testemunhas que apesar de todas as dificuldades, eles conseguiram vencer. Nós também devemos olhar para a Bíblia e ter a certeza que nós estamos rodeados de homens e mulheres comuns, porém cheios de fé. É o que diferencia eles de muitas pessoas no nosso meio. Eles tinham muita fé, e essa fé fez com que eles conquistassem muitas coisas. Hebreus 11:30 diz assim, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Deus está falando aqui de Josué, que para entrar na terra prometida teve que fazer todo esse pela fé. Imagine, irmãos, imagine hoje, vamos imaginar hoje, Deus fala para você: olha, você quer conquistar, vamos colocar um negócio banal aí, você quer conquistar um emprego que você tanto deseja? Então você vai rodear a empresa onde você quer entrar durante 7 dias, vai ficar rodeando ali durante 7 dias, depois de 7 dias você vai tocar trombeta, vai gritar que o dono vai sair lá para fora e vai falar: o que é isso? Pode entrar que o emprego é seu. Não é doideira? Não é loucura? Mas quando a gente olha para a história aqui, parece loucura, não parece? Deus fala assim, pela fé que Josué tinha, e todos ali, Josué e as pessoas que estavam junto com ele ali, eles foram até Jericó, rodearam conforme Deus falou para eles que tinha que ser feito, rodearam ali durante 7 dias, e o que aconteceu? As muralhas caíram, porque aquelas muralhas eram intransponíveis aos olhos humanos. E tem situações na nossa vida, né, irmão Francisquinho, que parecem ser intransponíveis. Parece que nós não vamos conseguir vencer. Mas pela fé, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus.
No versículo 31 vai falar da Raabe, que pela fé a meretriz não pereceu com os incrédulos, porque ela vivia naquele mundo ali, naquele local, onde estava rodeado de incrédulos, pessoas que não acreditavam em Deus. Porém, ela vendo ali naquele momento uma porta, uma saída, pela fé dela, ela teve coragem de ir ali, correndo o risco de ser morta, né? Mas ela esconde os espias ali. E aí Deus, vendo aquela atitude, vendo aquela coragem daquela mulher, transforma aquela mulher totalmente na vida dela. E quando o autor de Hebreus continua falando aqui no 32, é como se ele dissesse assim, 32 diz assim: e que mais direis? O autor quer dizer assim, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, tantos exemplos para dar para vocês, mas eu não estou tendo tempo agora no momento. E ele fala assim, e que mais direis? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele está dizendo aqui para nós agora, o autor, que olha, eu tenho tantos exemplos para dar para vocês, tanta coisa boa para falar para vocês, mas eu estou sem tempo agora no momento, então vou resumir para vocês. E aí ele começa a resumir do 33 em diante. Ele fala assim: os quais, esses homens aqui, Baraque, Gideão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé venceram reinos. Quem que venceu reinos? Davi venceu reinos, Josafá venceu reinos. Homens, que pela fé conseguiram vencer reinos. Ele fala que praticaram a justiça. Nós temos Samuel, que foi um profeta, foi um juiz. Juízes que foram estabelecidos depois da terra prometida, da conquista desses reinos, foram estabelecidos, e eles começaram a praticar a justiça. Eles alcançaram as promessas que Deus deu. Deus não falou, olha, façam de acordo com o que eu estou fazendo aqui, mandando vocês fazer, que vocês vão alcançar a promessa. Qual era a promessa? Entrar na terra prometida. Eles entraram na terra prometida, alcançaram. Ele continua dizendo aqui, fecharam as bocas dos leões. Quando a gente fala fechar a boca dos leões, quem que vem em mente? Daniel. Não só Daniel, a gente vê, olha aqui, vê Sansão, que conseguiu rasgar um leão no meio. Versículo 34, ele continua dando exemplos, ele falando assim, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Davi, por exemplo, quando foi encarar um gigante, quando ele olha para aquele gigante, ele se sentia aqui, meu Deus, e agora? Olha o tamanho. Então da sua fraqueza ele tirou força. E uma pedra que virou um foguete, virou uma bala, atinge a cabeça daquele gigante, e o gigante cai e morre. A gente vê aqui apagar a força do fogo. Quem que vocês lembram quando o autor de Hebreus está dizendo aqui? Sadraque, Mesaque, Abednego, que entraram naquela fornalha. O rei ainda mandou acender 7 vezes mais, que quem chegasse perto ali morria, só que passar perto. Eles entram ali, e nem um fiozinho de cabelo deles. Você acha que foi o quê? Pela fé. E olha só que interessante. No versículo 35, diz que as mulheres receberam também pela ressurreição os seus mortos. E na Bíblia a gente conhece, não sei se vocês sabem, duas mulheres. A gente conhece a viúva de Sarepta, que o seu filho foi ressuscitado pelo profeta Elias. E nós temos também aquela sunamita, lembra daquela mulher sunamita? Que ela preparou até um quartinho para Eliseu, e o filho morre, ela não quer saber, quer que o Eliseu vai lá. Eliseu vai lá também, pela fé, e essas mulheres, pela fé, conseguem ver os seus filhos sendo
voltando à vida. Irmãos, nós estamos vivendo aqui nesse mundo pela fé. Não tem outra forma da gente estar nesse mundo aqui se não for pela fé. E aí, algo que eu aprendi, que vocês também eu tenho certeza que já aprenderam, mas se vocês esqueceram, nós vamos fazer uma pequena lembrança agora. Há muito tempo atrás a gente ouvia muita coisa errada sobre a palavra do Senhor e aquilo ali, parece que as coisas erradas, ela gruda na gente, né? Parece que quando a gente aprende algo assim, que é errado, porém preenche o nosso ego, né? Dá uma satisfação pessoal, parece que gruda na gente. Para depois tirar isso aí parece piche, né? É difícil aí. Essas mulheres aqui no versículo 35 que receberam essa ressurreição dos seus mortos, os filhos sobreviveram, logo em seguida, dá uma olhadinha aí, verifica comigo aí, o autor de Hebreus vai começar a falar algo que não é agradável. Ele vai falar assim: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Até aqui a gente viu vários homens e mulheres aqui que receberam promessas, e promessas boas, né? Promessas que, apesar de toda a luta, de toda a tribulação, eles receberam a promessa, ok? Só que aqui cai por terra esse negócio de que a gente está aqui na igreja, a gente recebeu o Senhor Jesus, não vai mais acontecer nada com vocês, vocês não vão passar mais dificuldades, vocês não vão ser apedrejados, ok? Vai estar tudo lindo, tudo maravilhoso, as pessoas vão passar do seu lado aí, não vai te, como é que fala? Não vão te maltratar, você não vai ficar mais desamparado, você vai ficar tudo jóia. Aqui cai por terra. Por quê? Porque esses homens da fé aqui, ao qual o autor de Hebreus aqui não fala quais são esses homens, mas são várias pessoas, passaram por muita dificuldade. Nós temos alguns dos apóstolos, a maioria dos apóstolos morreram pela fé em Cristo Jesus, e não foi uma morte legal, não foi uma morte bacana. Mas isso não é para que eu e você desista. Por isso que eu falo para vocês, fé comum faz com que você volte atrás. Agora, fé salvadora, você vai até o fim. Vocês estão entendendo? A fé comum, o primeiro obstáculo, a primeira pedrada, faz com que você saia da igreja, você abandone o Senhor Jesus, que você volte à sua vida comum. Mas a fé salvadora não. A fé salvadora você vai ser apedrejado, vai ser cerrado ao meio, você vai ser crucificado de cabeça para baixo, você vai ter a cabeça cortada, mas o seu foco é único, é Jesus. Vai passar por doença, vai passar por problema familiar, vai passar por uma série de coisas, uma dificuldade financeira, mas a sua fé é salvadora. Por isso que no versículo 12 ele fala: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E por nós estarmos rodeados desses homens e mulheres que nós estamos vendo aqui na fé, e sabendo agora que por mais que eles foram homens de fé, mulheres de fé, Deus não livrou eles das tribulações, das dificuldades. Pelo contrário, eles passaram tudo aquilo ali pela fé, dando glória a Deus, acreditando, e hoje eu tenho certeza absoluta que eles estão com o Senhor Jesus.
Então aqui cai por terra esse negócio que as pessoas, né, falam para nós assim, eu já ouvi muito disso, né? Muitas pregações também, principalmente as pregações que são, né, levadas só para as coisas boas, não mostrando. Sabe por que que acontece, queridos? Quando a gente fala para vocês aqui, que a gente tem que saber, como Paulo fala, né? Eu sei viver no pouco, sei viver no muito. Tudo isso é importante para nossas vidas. Por quê? Porque a gente vai estar no centro. A gente vai estar numa coerência com a palavra do Senhor. Então, eu estou hoje fazendo um churrasquinho, está tudo jóia, tudo maravilha, dou glória a Deus. Amanhã faltou um pouquinho de... Aí eu... Aí minha fé já esmorece, eu já não quero mais. As pessoas falam de Deus para mim, eu quero virar as costas. Não, já sei. Entendeu? E não é isso que Deus está nos ensinando hoje, aqui nessa manhã. Amém, queridos? Então, apesar de toda essa dificuldade aqui, hoje, se eu estiver pregando aqui, irmãos, venham para Cristo Jesus. Quando vocês vierem para Cristo Jesus, os seus problemas vão acabar, vocês não vão mais passar sofrimento, vocês não vão ter mais dores. Olha, vai ser tudo maravilha. Vocês pedem para mim ler o Hebreus 11 e tenta explicar como é que esses homens aqui, tendo essa fé maravilhosa, experimentaram escárnios. Como é que esses homens e essas mulheres experimentaram açoites? Aí você vai falar para mim, peraí, Senhor. Aí você pergunta, Mário, como é que você pergunta? Pastor, você acabou de falar que se eu vim para Jesus está tudo ok, mas esses homens que apanharam aqui, Paulo que foi jogado na cadeia, que prisões, será que Paulo não tinha fé? Será que Paulo não acreditava? Será que Elias, que se vestia, né, de peles ali, que ficou lá praticamente exilado, que fugiu, né, de um perigo iminente ali, será que esse homem não tinha fé? A fé era tão grande que ele era alimentado através de um corvo que trazia ali a carne. Pela fé, ele era tão bem cuidado que tinha um riozinho ali que corria ali com água cristalina para ele poder beber no deserto. Hein? Aí você fala assim, um homem que desafiou os profetas lá que viu o fogo do céu descer. Será que esse homem não tinha fé? Mas aí você fala, mas por que ele teve que passar por tudo isso? Por que nós temos que passar por tudo isso que nós estamos passando hoje? Talvez aqui tem muita gente que não está passando por nada, está tudo tranquilo, está tudo maravilha. Mas por que nós temos que passar por alguns embaraços na nossa vida? Por que a gente tem que passar por algumas dificuldades? Porque a própria palavra está nos ensinando aqui que nós temos uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas faz com que a gente mude a nossa forma de agir aqui na terra. Porque nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, ao mesmo tempo que nos livra do fio da espada, Ele também nos coloca no fio da espada. Se você olhar aqui no 33, vai dizer aqui, que eles alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões. No 34 fala, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Não está aí? Só que quando você olha no versículo 37, é totalmente contrário. Eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos, a fio do quê? Parece até uma contradição, né? De um lado, Deus livra, né, do fio da espada, e do outro, deixa com que você seja morto pelo fio da espada. Esse é o nosso Deus, irmãos. Amém? Por que esses homens, essas mulheres foram mortos ao fio da espada nesse momento? Porque eles foram contrários ao sistema, foram contrários às coisas que estavam acontecendo.
Não foi assim, Deus acordou à noite, assim, de repente, né, abriu os olhos e falou assim, não, vou lá passar o fio da espada na igreja Vida Plena em Cristo. Não. Porque senão a gente vai ver aqui um Deus ruim, um Deus mau, não é isso? Mas quando a gente olha para a palavra aqui, a gente sabe que esses homens aqui foram apedrejados, por quê? Por que Estevão foi apedrejado? É verdade. Então tem algo ali atrás que a gente tem que analisar antes de falar qualquer coisa contrária à palavra do Senhor. Então esses homens aqui, essas mulheres morreram aí a fio de espada, por quê? Porque estavam ali pregando a verdade, falando a verdade. Quando você está na sua casa, você prega a verdade para pessoas que não acreditam, o que acontece? Você tem a retaliação, você tem o sofrimento. Quando você está no meio dos seus amigos, você quer falar a verdade para aquelas pessoas, você vai sofrer retaliação. E tudo isso é, por quê? Porque pela sua fé, por você acreditar em Cristo Jesus, porque você tem um alvo a seguir, você não vai deixar de falar da sua fé para outras pessoas, porque elas vão tacar pedra em você. A não ser que a sua fé seja comum, uma fé comum. Aí sim, quando você falar, alguém tacar uma pedrinha, você muda de assunto. Amém? Então nós temos exemplos aqui de vários homens, várias mulheres, que pela fé, imagine, amados, a gente olha para a história, por exemplo, de Moisés, parece difícil, né? Gente, você já parou para imaginar? Quando vocês forem para a praia, tenta parar ali na areia da praia e falar assim, bate o cajado lá na areia para ver se... Gente, é pela fé. E se olha que até chegar o trajeto ali, o que aconteceu na vida de Moisés? A luta que ele passou, desde do seu nascimento, na criação que ele teve lá no Egito, tudo foi um processo, amados. Eu não acordei de manhã e falei assim, hoje vai acontecer um milagre na minha vida, eu vou ali, vou bater o cajado e vai abrir o mar. Não foi assim que aconteceu. É uma vida inteira ali, na presença do Senhor, sofrendo. O Moisés foi um dos homens na Bíblia que mais sofreu. E sofreu por causa dos outros ainda. Isso é que é o pior. Porque ele tinha uma fé suficiente para ele. Mas ele tinha um povo para cuidar. Ele tinha que levar aquele povo para a terra prometida. E ele sofreu pelos outros. Chegou ao ponto dele perder a paciência e perder até a sua ida para a terra prometida. Olha só, isso que eu digo, é difícil tratar com pessoas, né? Eu trato com vocês tratam com a sua família, eu trato com a minha esposa, com o meu filho, vocês têm as suas famílias. É difícil, são outras mentes, outras cabeças. Mas isso não pode fazer com que a gente perca a nossa fé salvadora em Cristo Jesus. Porque esses homens aqui não tiveram o privilégio, naquele momento ali na terra, de saber que o Senhor Jesus veio. E nós já estamos um passo na frente. Nós sabemos que o Senhor Jesus já veio aqui nessa terra. Que Ele fez o que fez aqui. É como diz a Cida aqui na oração. Por que a gente não leva a sério? Por que a gente não coloca a nossa fé em prática? E aí, o autor de Hebreus vai dizer que esses homens, no versículo 38, esses homens que passaram tudo isso aí, dos quais o mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, presta atenção. As promessas, muitos alcançaram. Sim ou não? Terra prometida, né? Livramento de algumas guerras, de algumas batalhas. Eles alcançaram as promessas, mas a promessa, que era o Senhor Jesus, eles não chegaram a ver.
E nós estamos agora diante, olha, por isso que o Hebreus aqui no versículo 2, a gente entende agora, no versículo 12, que ele diz assim: portanto, depois de tudo isso que vocês viram, de todos esses exemplos que nós tivemos aqui, portanto, nós também, pois que estamos rodeados dessas testemunhas que a gente acabou de ver aqui, deixemos todo o embaraço. Por que a gente não consegue deixar todo o embaraço da nossa vida? E ele diz assim: não só o embaraço, mas o pecado, que tão de perto nos rodeia. Gente, nós estamos diante da palavra do Senhor. Nós estamos diante da cruz do Calvário, que nós sabemos que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Nós não sabemos? Não temos a certeza disso? Não sabemos que o Senhor Jesus pisou aqui nessa terra, fez o que Ele fez aqui, morreu na cruz para salvar você e eu? Então por que a gente não deixa todo o embaraço? Por que a gente não deixa todo o pecado? Esse pecado que tão de perto nos rodeia. E por que, como diz a palavra aqui, a gente não consegue correr com paciência a carreira que está proposta para nós? Qual que é a carreira que foi proposta para você e para mim? A carreira da salvação. E aí ele disse assim: a gente tem que correr com paciência. Que por que paciência, amados? Porque cada um aqui tem uma validade, né? Nós temos um tempo aqui nessa terra. E esse tempo, para uns pode ser até 100 anos, 100 e poucos anos, para uns pode ser com 50 anos, para um pode ser... Mas o que a gente tem que fazer? Tem que ir com paciência, olhando para essas testemunhas, olhando para a palavra de Deus, não esmorecendo e ir caminhando para a glória. Amém? E aí, como é que eu vou caminhar para a glória? Como é que eu vou com paciência? Olhando para quem? A palavra diz no versículo 2, olhando para Jesus. Por que olhando para Jesus? Porque é o autor e consumador da fé. Então é Ele que nós temos, para Ele que nós temos que olhar. É para Ele que nós temos que correr. Ah, mas eu vou sofrer. Ah, mas eu vou ser apedrejado. Ah, posso ser morto. Amados, eu não sei se é no nosso tempo, mas pode ser que daqui a um tempo eu pregando aqui, entre um doido aqui com uma metralhadora e queira metralhar todo mundo aqui e ainda é capaz de falar assim: olha, quem aqui negar o nome do Senhor Jesus pode vir aqui que eu não vou matar não. Eu posso correr esse risco, sim ou não? E aí, eu vou negar a minha fé? Eu estou com a fé comum ou a fé salvadora? Então eu vou olhar para o autor e consumador da nossa fé, né? Foi Ele que suportou a cruz ali, foi o Senhor que suportou a cruz ali, desprezando a afronta, tudo aquilo que Ele passou naquela via cruz, até chegar na cruz ali, todo aquele sofrimento. E hoje, depois de todo esse sofrimento, Ele dá um exemplo aqui. Ele está aonde agora? À destra do trono de Deus. Então aqui fica bem claro que Ele está dizendo para mim: olha para Jesus. Se você olhar, continuar olhando para Jesus, tenha paciência, vai passar por muita dificuldade, muita afronta, muitos problemas, aflições, vai ser maltratado e tudo mais, mas olha, a recompensa Jesus passou e hoje está lá com o Senhor. E você também vai ter essa mesma recompensa. Nós vamos estar diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? É isso, queridos. Porque o autor aqui de Hebreus, ele vai dizer no versículo 3, ele diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Por que Jesus morreu na cruz? Será que quando a gente entende isso, será que a gente compreende isso, será que quando a gente for participar agora da Santa Ceia do Senhor, não vai dar um ânimo? Ele fez tudo aquilo ali para que eu e você não enfraqueça, para que eu e você não percamos o nosso ânimo,
para que a gente continue com a nossa fé inabalável, apesar de todas as dificuldades. E olha aqui, esses homens e mulheres aqui. Se você olhar, se você falasse assim, conhecesse alguém, por exemplo, que foi prostituta, que hoje está nos pés do Senhor Jesus, não é uma pessoa comum. Mas é porque Raabe está aqui na Bíblia, a gente sabe, né, da toda a história. Eu sei que o meu nome e o seu nome não vai estar na Bíblia, mas nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu estou olhando aqui para uma pessoa importante na Bíblia, que nos ensina muita coisa. Josué nos ensina tremendamente. Moisés, então, nem se fala. Abraão, Isaac, Jacó, todos esses homens, essas mulheres, né, que estão citados aqui na Bíblia, venceram, mas venceram pela fé. Eu e você também podemos vencer pela fé em Cristo Jesus. Amém? E eu queria deixar algumas coisas aqui para vocês guardarem no coração. Amém? Alguma aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida. Porque toda a palavra do Senhor, ela tem que ser aplicada na nossa vida, senão não faz sentido. Senão eu vou ler aqui para vocês uma história, vocês vão acreditar na história, mas não vai aplicar na sua vida. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui, que essas pessoas não eram perfeitas. Todos esses homens e mulheres não eram perfeitos, porém foram alcançados. Então, para nós aqui, nós somos perfeitos, mas nós podemos ser alcançados, ok? E aí a gente vai colocar então a nossa fé verdadeira. E essa fé verdadeira é aquela fé que nunca se apaga. Aí nós vamos vencer também. Nós temos uma luta totalmente diferente de todas essas que nós lemos aqui. Hoje são lutas diferentes, mas porém são lutas, são batalhas, são aflições, são tribulações, são dificuldades. Mas, da mesma forma que essas pessoas não eram perfeitas, nós não somos perfeitos, mas nós podemos vencer. Eles venceram, nós podemos vencer também em Cristo Jesus. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação que eu notei aqui é que tem muitos aqui que não foram destacados, não foram dados nomes aqui. Então a gente pode se encaixar nessa fé. Por quê? Porque muitos aqui não foram dados nomes. Então a mesma pessoas desconhecidas que venceram, que morreram, que não deixaram a sua fé ser abalada, nós temos também que puxar, né, essas testemunhas aí para dentro do nosso coração e colocar em prática também a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Como eu falei aqui, com certeza nosso nome não vai estar na Bíblia aqui, mas vai estar lá no livro do céu. Amém? Vai estar no livro do céu, seu nomezinho lá, bonitinho, para honra e glória do Senhor. Amém? Outra coisa que a gente aprende aqui e a gente pode aplicar na nossa vida. A fé dessas pessoas aqui não era um salto no escuro. Amém? Tinha um propósito, acreditavam em Deus, tinha um Deus poderoso. Vocês hoje não vão praticar uma fé, eu tenho essa fé, mas eu não sei se... Não. A sua fé é genuína, é verdadeira, é salvadora, e você não está praticando essa fé aí como se fosse um salto no escuro. Eu estou aqui na igreja, estou pregando a palavra do Senhor, vocês estão aí ouvindo, mas eu não sei se eu vou para o céu. Então você está acreditando numa fé e você está dando um salto no escuro. É como se você chegasse lá no abismo e falasse assim, eu vou pular do abismo agora, e eu sei que Deus vai, quando eu cair lá embaixo, eu vou estar no céu. Então, esses homens e essas mulheres que dão exemplo para nós, que eles não estavam praticando essa fé como se estivesse dando um salto no escuro. Então, a fé que você pratica
não é uma incerteza, é a fé verdadeira. Você sabe e tem certeza para onde você vai. Agora, se você não sabe para onde você vai, aí tem que colocar o pezinho de molho e começar então a olhar para trás e ver onde que está errando, ou olhando para frente o que está fazendo com que você pense dessa forma. Amém? Hoje aqui nós temos a Bíblia, né? Para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé. Não é isso? A Bíblia nos ensina, nos ajuda a fortalecer a nossa fé, mas a gente tem que praticar, a gente tem que confiar, e a confiança tem que ser firme em quem? Em Deus. Amém? E além da gente confiar em Deus, nós confiamos nas promessas de Deus. Firmes nas promessas de Jesus. Não é assim, louvor? Qual que é a promessa de Jesus na minha vida e na sua vida? O que mais importa para nós é a nossa salvação. Agora, as outras coisas que vão sendo acrescentadas na nossa vida, a gente vai dando glória a Deus e vai caminhando com paciência até chegar nesse ponto crucial, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém? Outra coisa que é aí para vocês guardar no coração de vocês, porque senão a gente fica com essas pregações aí futuristas, né? Essas pregações que, nossa, traz a nossa imaginação. A fé nem sempre nos livra das tribulações, dos problemas, das angústias e etc, etc, etc. Então a gente aplica esse estudo aqui, essa palavra do Senhor na nossa vida, sabendo que a fé nem sempre vai nos livrar de tribulações. Por exemplo, nós temos tribulações que vocês estão passando agora aí. Deus não livrou você dessa tribulação, mas você tem que manter a sua fé, independente do que você está passando. Amém? Então aí a gente entra naquela frase que a gente sempre fala para vocês aqui: amar a Deus pelo que Ele é. Porque se eu começar a amar a Deus pelo que Ele pode me dar, aí complica a minha vida. Agora, se eu amo a Deus pelo que Ele é, meu amado, pode vir tempestade, furacão, eu posso estar afundando, eu posso estar doente, eu posso estar morrendo, mas o meu olho vai estar sempre brilhando, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que aqui eu sou passageiro, eu sei que aqui eu sou forasteiro. Amém, queridos? Agora, outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto com essas pessoas aqui, é que a fé verdadeira sempre nos levará a atitudes, mudança de vida. Se não tem mudança de vida, mudanças de atitudes na nossa vida aqui na terra, com a fé que nós estamos exercendo, então tem algo errado. Você vê que a fé aqui de Josué, por exemplo, fez com que ele rodasse aquelas muralhas e a muralha caísse. Então ele tem a fé, mas ele também se esforçou para que tudo aquilo acontecesse. Se a gente olhar para Moisés, ele teve fé, foi lá, né? Quando ele estava lá no Egito, ainda bem bom, ele percebeu que aquilo não era a vida dele, que tinha alguma coisa errada, e pela fé ele foi, voltou para suas origens, encarou o rei lá do Egito, Faraó, tudo pela fé, encarou tudo que ele tinha que encarar ali pela fé. Então houve mudança de atitude. Então, se na sua vida, na minha vida, não tem mudanças de atitude, alguma coisa está errada. Essa fé não é genuína, essa fé não é verdadeira, essa fé não é salvadora. Então, a obrigação de eu ter essa fé, ela também me obriga a mudar de atitude. Se eu estou agindo da mesma forma, alguma coisa está errada. Se eu estou pensando da mesma forma, alguma coisa está errada. Então, tem que ter mudanças. Amém, querido? Então, essa é a fé salvadora. E aí a gente aprende aqui que Deus, ele tem apenas um povo. Amém? Aqueles que seguem a Deus é o povo de Deus, é chamado filho de Deus. E o que move o povo de Deus, os filhos de Deus? Qual que é a marca desse povo? Qual é a marca nossa aqui? É a nossa fé.
A nossa fé é salvadora. Porque tem muitos que vão olhar para nós e vão falar assim, como é que vocês acreditam num negócio desse? Tem muitos que vão olhar para nós e falar assim, não, eu não acredito. Eu não acredito que Deus abriu o mar, eu não acredito que fez passar o rio, eu não acredito que ossos se levantaram ali, levantaram um exército de ossos, eu não acredito em nada, eu não acredito que o sol parou, eu não acredito em ressurreição de mortos, eu não acredito nos milagres. Tem muita gente que vai falar isso, mas eu não acredito em nada disso. Então qual que é a marca do povo de Deus? É a fé. Nós temos fé no que Deus deixou para nós, nas promessas de Deus, e essa fé que vai nos mover até a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, essa fé que vai fazer com que eu e você permaneça até a volta do Senhor Jesus. Amém? Agora eu vou deixar uma pergunta aí para vocês e vocês recebam aí essa pergunta, guardem no coração e vocês mesmos respondem aí para Deus, não é para mim. Amém? O questionamento é o seguinte: pela fé, eu, Mário, 3 pontinhos. Você, Laércio, pela fé, 3 pontinhos. Vocês vão completar esses 3 pontinhos aí. Pela fé, o que vocês fizeram até hoje? Pela fé, o que vocês mostraram para Deus até hoje? Pela fé, houve mudança na vida de vocês? Pela fé, houve transformações genuínas? Ou só, tem fé quando as coisas estão tudo bem, quando está tudo boa, está tudo legal, está tudo maravilha? Então fica aí. Pela fé, eu, Daiane, eu, Vinícius, eu, Francisca, eu, Marli, eu, Dani, eu, Beto, eu, Rosana, e todos vocês. Pela fé, 3 pontinhos, vocês completem aí o que vocês estão fazendo em prol do reino. Amém? Porque tudo que a gente faz aqui na terra é em prol do reino. Se eu estou fazendo algo bom aqui, Deus está olhando e dando um sinal de positivo. Agora, se eu estou fazendo algo errado, é prol do reino do inferno. Então, a gente sabe que nós temos 2 lugares para ir: céu ou inferno. Amém? Amém. Então, é isso que eu quero, que Deus quer para nós nessa manhã, apresentar para nós nessa manhã. Que apesar de todos esses homens e mulheres que a gente vê aqui, não é impossível para nós. Amém? Não é impossível para nós. Para Deus tudo é possível, a gente sabe disso. Para nós também ensinar a suportar, né? Até tem um versículo aqui que se suportar a correção, o Lécio falou que foi corrigido hoje pela esposa. Então nós temos que suportar a correção. Se Deus está nos corrigindo, se alguém está nos corrigindo, a gente vai analisar se realmente a correção é válida, né? E se a gente vê que realmente nós estamos pisando a bola, nós vamos nos sujeitar à correção de Deus, né? Até mesmo de algumas entes queridas, como esposo, como marido, como filho, como filha, para que a gente possa caminhar nessa terra aqui com paciência, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? E aí a gente vai prosseguir até a gente chegar à vitória em Cristo Jesus. Amém? Então, a partir de hoje, então a nossa fé tem que ser colocada em prova todos os dias. Amém, amados? Não importa o que você esteja passando, a vitória é nossa em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que daqui a pouco nós estaremos com o Senhor Jesus e nada disso vai mais fazer mais sentido. Não vamos ter mais dor, não vamos ter mais choro, não vai ter mais pranto, amém? Não vai ter mais morte, não vai ter mais enterro, não vai ter mais nada disso. E nós vamos estar com o Senhor Jesus para todos sempre. Amém? Amém. E pela fé nós vamos agora participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então fiquem de pé em nome do Senhor Jesus. Abrem a Bíblia de vocês aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Amém?
achado? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui. Amém. Vou dar um minutinho para vocês, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Aleluia, Senhor Jesus. nós estamos agora na tua presença, ó Pai, para pedir perdão, Pai, pelos nossos erros e as nossas falhas. Senhor, durante os dias que vão se passando, de um mês até o outro mês, até a próxima Santa Ceia, muitas vezes, ó Pai, nós nos esquecemos, ó Senhor, dos nossos atos que não te agradam. Nós nos esquecemos que cometemos erros, ó Pai, por pensamentos, por atos, por omissões. E nós esquecemos até de pedir perdão, Senhor, por esses atos, por essas atitudes. Mas hoje, ó Pai, nós queremos nos lembrar, queremos colocar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nós falamos neste mês, de uma Santa Ceia a outra, e que muitas vezes não pedimos perdão. Queremos colocar diante do Teu altar e pedir a Ti que nos perdoe, que nos limpe, que nos purifique, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Senhor amado e querido, que o pecado não lhe agrada, que o erro não lhe agrada, que o Senhor é santo, que o Senhor não anda, papai, aleluia, ao lado do pecado, que o Senhor não é conivente com o pecado, ó Senhor. Por isso, nós estamos hoje nos examinando, Pai. Cada irmão que está aqui está examinando a si mesmo. Eu tenho certeza, ó Pai, que aqui hoje não tem ninguém que está pensando que o seu problema, que cometeu um erro, que falou algo que não devia, por conta do outro, Pai. Porque nós somos conhecedores da Sua palavra. E nós sabemos que vamos dar conta das nossas atitudes. Então eu tenho certeza que nós estamos aqui hoje examinando a nós mesmos. Nós não estamos examinando o irmão do lado, não estamos examinando o marido, aleluia, a esposa. Fulano nos fez pecar, ciclano, beltrano. Não, Pai. Nós estamos dizendo para Ti. Pecamos, erramos, ó Pai, aleluia, por pensamentos, por atos, e nós estamos colocando diante de Ti e pedindo a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, limpa-nos, ó Pai, purifica a nossa mente, que nós possamos sair daqui hoje leves, que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, aleluia, recebendo de Ti o Teu perdão, recebendo de Ti o Teu refrigério, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, hoje nós pedimos, aleluia, perdão, ó Deus, perdão, Senhor, perdão até mesmo pelas fraquezas, Senhor, perdão
pelas vezes em que não colocamos a nossa fé salvadora em prática, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, e restitui a nossa vida, restitui as nossas forças, Senhor. Aleluia. E que nós possamos caminhar contigo, ó Deus, todos os dias das nossas vidas. Segure nossas mãos, porque se nós segurarmos nas tuas, ó Pai, nós vamos largar. Mas se o Senhor segurar na nossa mão, o Senhor nunca largará. Então, Pai, segura nas nossas mãos neste dia, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imperfeitos, nós te amamos e colocamos a nossa fé em Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pedacinho de pão, sendo representado agora pelo teu corpo, aquele corpo que foi rasgado na cruz, foi furado ali naquela cruz, por cada um de nós, Pai. E nós reconhecemos e hoje nós aprendemos que pela fé que nós temos em Cristo Jesus, pela fé que nós temos na mensagem da cruz, nós estamos aqui, Senhor Jesus, crendo que um dia nos veremos, e estaremos juntos e participaremos, Senhor, com o Senhor na mesa, todos os nossos irmãos. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor Jesus. Nos ajuda a prosseguir nessa caminhada. Nos ajuda a colocar a nossa fé salvadora em prática todos os dias. Para que a gente possa, Senhor Jesus, desfrutar desse dia maravilhoso. E não vai ser só um dia, vai ser para a eternidade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Obrigado por mais um mês que se passou. Isso nos deu a oportunidade de participar da tua mesa poderosa. Alimenta o teu povo, Senhor Jesus. E que nós saímos aqui diferente de como nós entramos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pode ser bem. Aleluia, Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podeis comer em nome do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Graça nós te damos, Senhor Jesus. Obrigado, papai, por esse momento. Obrigado pela tua graça e tua misericórdia, Senhor Jesus, derramados sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Oportunidade
bendito. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Obrigada, Tu és Deus. soberano. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor Jesus, que Senhor deu para mim, para os Glória a meus Deus, irmãos. aleluia. Oh, Senhor Jesus, nós somos gratos. Não temos como pagar, Senhor Jesus, essa dívida, mas nós vamos colocar a nossa fé em prática em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Amém. aleluia. Glória a Deus. Santo é o Estende Senhor. suas mãozinhas aqui, querido, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. O Senhor também está aqui diante de nós. Esse simples copinho cheio de suco de uva. Representando agora o teu sangue poderoso, o sangue carmesim que foi derramado naquela cruz por cada gota que foi derramada ali, Senhor Jesus. Eu tenho certeza que foi para cada um de nós aqui. Para que a gente possa crer, para que a gente possa acreditar, para que a gente possa continuar na caminhada com o Senhor Jesus, para que a gente não desanime, que a gente não pare. E mais uma vez, Senhor Jesus, que a gente possa colocar a nossa fé salvadora em prática. Obrigado, meu Deus, por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por essa dádiva que o Senhor nos proporcionou nessa manhã, de estarmos diante da Tua mesa e participar. Então agora eu coloco em Tuas mãos e consagro esse simples suco de uva, Pai, representando o Teu sangue poderoso. Que os nossos irmãos, ao tomarem, que nós, quando tomarmos esse suco de uva, sejamos impactados, não só pela Tua presença, mas pelo Teu Espírito, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e que saiamos daqui diferente de como nós entramos, em nome de Jesus. Pode ser em nome do Senhor Jesus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Mas o sangue do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Podeis beber em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia, Senhor Jesus. Deus, nós entregamos nosso viver nesta manhã. Aleluia. Nenhum Glória de a nós, Deus. Senhor, é merecedor de nada. Verdade. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo, ó Senhor, para confundir aquelas que pensam que são. O Senhor escolheu homens, ó Pai, pecadores, ó Deus. Aleluia. Como o Senhor abriu o culto hoje falando sobre Zaqueu. Quando todos apontavam para Zaqueu, e todos achavam que Zaqueu não era digno, o Senhor chamou Zaqueu e disse: Desce, convém que eu pouse em tua casa. Pai, tira de nós, ó Deus, nesta manhã toda a religiosidade, ó Deus. Tira de nós, ó Pai, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Porque muitas vezes o Senhor está trabalhando na vida de alguém, na vida de uma pessoa, e nós não estamos entendendo e nós queremos passar por cima do que o Senhor está fazendo. Pai, que nessa Santa Ceia o Senhor abra os nossos olhos para a Tua vontade, ó Pai. O Senhor abriu o culto hoje falando conosco, ó Pai. Que o Senhor não olhou, aleluia, como as pessoas olhavam para
atitudes dele. Mas o Senhor não olhou assim, porque o Senhor já sabia o que o Senhor tornaria Zaqueu. Nós não sabemos o que o Senhor vai tornar o irmão A, o irmão B, o irmão C, ó Pai. Nós não sabemos o que o Senhor tem com ele, nós não podemos abortar o chamado dele, ó Pai, por religiosidade, Senhor. Então abre os nossos olhos, não deixe que nós abortemos o nosso próprio chamado, e não deixe que nós coloquemos a mão no chamado de ninguém para abortar, ó Pai. Trabalha poderosamente na nossa vida, Pai, trabalha poderosamente no nosso meio, e faz, Senhor, aquilo que lhe apraz. É o que nós te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Amém, queridos? Eu não sei se você prestou atenção, mas Deus abriu este culto hoje falando poderosamente. Aleluia, Senhor Jesus. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Eu posso dizer para você que nesta caminhada com o Senhor, eu não entendi muitas vezes, o pastor Mário dirigindo a igreja e a gente junto, o que Deus estava fazendo. E às vezes a gente queria olhar como a multidão olhou para Zaqueu, querendo acabar logo com a vida de Zaqueu de uma vez, né? Zaqueu, não. Mas Jesus olhou de uma forma diferente para Zaqueu, amém, queridos? Nós podemos ser um Zaqueu. Um dia eu fui um Zaqueu, amém? Que Jesus olhou para mim, que Jesus teve misericórdia de mim. E porque muitas vezes hoje, dependendo, né, a gente olha, a gente quer olhar de uma forma diferente. O Senhor falou muito conosco hoje. Como nós estamos olhando uns para os outros? Amém, irmãos? Como que nós estamos olhando uns para os outros? A coisa que não é você que vai colocar a mão, nem eu, nem o pastor. A coisa que é o próprio Deus que vai colocar a mão, amém, querido? Você pode ficar tranquilo, você pode ficar descansado, né? Há coisas... Imagina o Laércio quando ele começou na fé dele. O que ele teve que suportar. Imagina quando levantou o Laércio obreiro. Se eu não me engano, quando o Laércio começou a trabalhar lá embaixo conosco, o Laércio estava com a Rosana, né, Rosana? Depois... E os dois ficaram um tempinho ainda sem se casar, os dois, irmãos. E de obreiro lá, os dois. Né? Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco nesta manhã, queridos? Vocês estão entendendo que Deus vê lá na frente? A gente não sabe, mas Deus vê lá na frente. Deus sabe por que não abortou o chamado da Daiane. Deus sabe por que não abortou o chamado do Vinícius. Mesmo muitas vezes a gente olhando, fazendo alguma coisinha assim. Deus sabe por que não abortou o chamado do pastor que falou um palavrão lá na oficina do meu irmão e pediu perdão. Porque às vezes lá no profundo, no nosso íntimo, é nós e o Senhor nos perdoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Dê uma chance para você e dê uma chance também para o teu irmão. Se a gente puder ajudar a levantar, vamos ajudar a levantar, mas não vamos derrubar. Amém, queridas? Glória a Deus. Vamos orar? Quem está... irmãos, não pude participar do jejum por causa da medicação. Fiquei triste. Mas quem conseguiu aí participar? Amém? Glória, deve estar com fome. Vamos entregar? Conseguiu, Rô? Ou é o jejum do Daniel? Não? O jejum do Daniel, então. Glória a Deus. Não importa, amém, queridos? Vamos entregar esse jejum. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus digno, honroso. Senhor, nós queremos hoje, eu não pude participar, Pai, mas eu pedi para o pastor para fazer essa oração. Aleluia, eu não participei, não pude me privar de alimentos, mas eu participei orando com os meus irmãos, orando por eles nesse tempo, orando para que o Senhor os fortaleça, o Senhor os ajude.